vocês estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos falar sobre fração. Mas afinal, o que é fração? Vocês já ouviram falar sobre frações? Então, nós iremos começar a falar e eu vou explicar para vocês o que é uma fração. Fração, gente, é um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido. Então, por exemplo, eu tenho um inteiro, né? Uma pizza, e ali eu dividi essa pizza em tamanhos iguais. Então, eu vou expressar essa quantidade, eu vou representar essa quantidade por meio de uma fração. Então, o que é fração? É um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um determinado número ou por partes iguais. Então, eu posso pegar um inteiro e representar essa quantidade que eu dividi esse inteiro em partes iguais, ou eu posso pegar uma quantidade, né, x, e representar também em forma de uma fração. Então, turma, hoje nós vamos falar sobre frações, tá certo? Pega seu livro lá na página 164. Então, vamos lá? Você sabe quais são o nome dos termos da fração? O primeiro termo nós chamamos de numerador, o segundo de denominador. O numerador representa a quantidade que foi retirado daquele inteiro e o denominador a quantidade de partes que foi dividido o inteiro, beleza? Repetindo. Ou 1 nesse caso, né? Sempre esse número que está em cima, nós chamamos de numerador. E quem é o numerador? É a quantidade de partes que eu retirei daquele inteiro, tá certo? E o 4 aqui nesse caso é o denominador. Então, sempre esse número que vem embaixo, nós chamamos ele de denominador. O denominador é a quantidade de partes do inteiro que foi dividido. Então, se você pegar uma pizza e dividir em 8 pedaços, essa quantidade de 8 que você dividiu a pizza, ele vai ficar embaixo, que é o que? O denominador. Se você vai representar essa quantidade, né, que você está fracionando a sua pizza e vai representar em forma de fração, é dessa forma que você coloca. Se daquela quantidade da pizza você retirou 2 pedaços, vai ficar em cima. Aí seria 2/8, no caso, né? O 2 é a quantidade de partes que foi retirado, que nós chamamos de numerador, e o 8 a quantidade de partes que foi dividida a pizza, que nós chamamos de denominador. Tá certo? Então, olhem só, observem só. Eu tenho aqui vamos imaginar um inteiro, que seja aí um pedaço aí de chocolate, beleza? Aí, turma, eu dividi esse inteiro em 8 partes iguais, né? Eu fracionei, dividi todos eles do mesmo tamanho. O 8 aqui ficou no denominador, que é a quantidade de partes do inteiro que eu dividi. Dessa quantidade, eu retirei 3 partes iguais para eu comer. Então, o 3 fica no numerador, que é a quantidade de partes que foi retirada. Como que eu vou ler essa fração? Vou ler 3, né, que é o número que está aqui, 3/8, beleza? Aí eu tenho outro pedaço de chocolate, dividi em 2 partes. E as 2 partes também eu comi. Então, o 2, que é a quantidade de partes que eu dividi, fica no denominador. E a quantidade de partes que foi retirada fica no numerador. Como que eu vou ler essa fração? 2 meios, beleza? Meio, né? Porque eu dividi o quê? Em 2 partes, a metade, beleza? Eu peguei outra parte e dividi em 4 partes iguais. Então, essa quantidade de partes que eu dividi vai ficar no denominador, 4 partes. Quantidade de partes que eu retirei fica no numerador. Como que eu vou ler essa fração? Vou ler 4/4. Então, na leitura de frações, você vai sempre falar o número, né? E a quantidade. Então, 3/8, 2/8, 3/7, 2 meios, 1/8, 1/9. Agora, quando tem 10, 100 ou 1000 no numerador, no denominador, eu vou ler, por exemplo, se aqui no lugar do 8 fosse 10, como que eu iria ler? Eu iria ler 3 décimos. Se fosse 100, 3 centésimos. Se fosse 1000, 3 milésimos, beleza? Agora, quando eu tenho um número maior que 10, eu vou ler o número colocando o avos. Por exemplo, se eu tenho aqui
e aqui no denominador 48, certo? Então eu vou ler 2,48 avos. Eu vou falar o número e vou acrescentar na leitura avos, beleza? Então observem aí no livro de vocês aonde fala sobre a leitura de frações, certo, gente? Então, ó, onde nós temos aqui frações que têm denominadores de 2 a 9. Então, como que eu vou ler? Então, eu tenho aí 1/2, né? 2/3, 3/4, 1/5, 1/6, 5/7, 1/8, 4/9. Se eu tenho 10 100 mil, eu vou ler 1/10, 3 centésimos, 15 milésimos, certo? Então, eu vou ler sempre assim, se tem 10 décimos, se tem 100 centésimos, se tem 1000 milésimo. Agora, quando eu tenho mais de 10, por exemplo, aí, ó, 7, 11 avos, 1, 12 avos, 9, 20 avos. Então, você vai ler a fração e vai acrescentar o avos quando você tem no denominador uma quantidade maior aí que 10, beleza, gente? Agora, quando é 1000, é milésimo. Quando é 100, centésimo, tá? Vamos lá, gente, para também fração de uma quantidade. Por exemplo, 166. Lá na página 166, se eu tenho aí, no caso, uma quantidade, por exemplo, eu quero saber 1/5 de 50. Vamos supor que eu tenho aí, ó, vou pegar o exemplo que tem aí no livro de vocês, né? Para saber a quantidade de homens, olhem só, Antônio convidou 50 pessoas para comemorar o aniversário de sua casa, em sua casa. Conferindo a lista de convidados, percebeu que 2/5 dessas pessoas eram homens e 3/5 eram mulheres, né? Quantos homens foram convidados? Então, ele quer saber aqui a quantidade de homens que foram convidados e a quantidade de mulheres também. Então, vamos lá. Como que eu faço para calcular a quantidade aí, quando eu tenho uma fração? Que eu chamo isso aqui de fração de um número. Como que eu faço para calcular? Então, eu tenho 1/5 de 50. Como que eu vou calcular? Eu vou pegar os 50, certo? 50, e vou dividir pelo meu denominador. Então, aqui eu vou fazer uma divisão. Então, eu vou pegar 50 e dividir por 5. 5 não é o que está aqui, ó, não é o que está no denominador. Eu vou pegar o número e vou dividir pelo número que está no denominador. Então, eu vou fazer a divisão. 5 dá para dividir por 5. Na tabuada de 5, qual o número que multiplicando por 5 vai dar 5? O 1, né, gente? Então, ó, vim dividindo, volto multiplicando. 1 vezes 5, 5, e faço a subtração. Esse 0 eu posso colocar aqui na frente do 1, beleza, gente? E aí, tia, acabou por aqui? Não, você vai pegar o resultado da sua divisão, que é 10, e vai multiplicar pelo numerador. 10 vezes 1 é igual a 10. Então, ó, eu tenho aqui o resultado 10. Vamos calcular a outra quantidade, 2/5 de 50. Isso, gente, quando você tem que calcular a quantidade de um número, a fração de um número, que nós chamamos essa parte aqui da fração. Então, como que você faz para calcular? Você pega a quantidade que você tem, o número que você tem, e vai dividir pelo denominador. 50 dividido por 5. 5 dá para dividir por 5. Então, qual o número que multiplicando por 5 vai dar 5? O próprio 1. Vim dividindo, volto multiplicando. 1 vezes 5, 5. Faço a subtração, coloco 0. Esse 0 eu vou colocar aqui na frente. Terminou? Não. Você ainda tem o numerador para multiplicar. Então, você vai pegar o 10 e multiplicar por 2. 2 vezes 0, 2. 2 vezes 1, 2. Observem aí no livro de vocês, porque o exemplo que eu utilizei aqui não foi o mesmo. Então, observem o que ele quer saber. Quantos homens foram convidados? Então, aí, ó, ele tinha aí a média aí de... Antônio convidou 50 pessoas para comemorar o seu aniversário em sua casa. Conferindo a lista de convidados, percebeu que a quantidade de 2/5 dessas pessoas eram homens e 3/5 eram mulheres. Então, ela quer saber a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Para você saber essa quantidade, você tem que pegar 2/5, né, e multiplicar por
2 quintos e multiplicar por 50. Então, para calcular 1 quinto de 50, né, no caso, basta dividir 50 por 5. Então, 1 quinto de 50 é igual a 10. Depois, para calcular 2 quintos de 50, basta calcular o resultado duas vezes, que será 10. Então, portanto, 20 homens foram convidados para a festa de Antônio. E aí, turma, para vocês calcular a quantidade de um número, basta vocês fazerem o que a tia fez aqui. Você vai pegar o número, vai dividir pelo denominador e o resultado dessa divisão você vai multiplicar pelo numerador. Essas atividades e mais desafios nós iremos ver logo mais na nossa aula online. Hoje vocês irão fazer as atividades propostas na página 164 até a página 167. Tá certo? Então, da 164 a 167, vocês irão fazer. E logo mais na nossa aula online, nós teremos mais desafios, tá bem? Um beijo para vocês e até a próxima aula.